nós estamos apresentando aqui um tema que é muito especial para nós todos, inclusive a mim, e que se fala sobre sofrimento de Cristo sob perspectiva médica. Nós vamos analisar, sob o ponto de vista de vários médicos, o que se passou durante os últimos 18 horas de vida de Jesus até ele falecer em nosso lugar. E são análises que foram feitas em detalhes e vamos apresentar isso para que você possa sentir o quanto Jesus tinha sofrido para nos resgatar. E para isso, eu gostaria de convidá-los a pedir para Deus para que fale o seu coração, porque foi ele que teve que sacrificar o seu filho para poder tirar toda a nossa culpa. E aí nós vamos falar com ele agora nesse momento. Querido amado Pai do céu, Tu és o soberano do universo que teve que entregar seu filho para nos resgatar e queremos que Tu nos fales poderosamente através da ciência, através da Sua palavra, através de outras fontes seguras de informações, pelo que descreve bem as últimas horas de vida de Jesus, pelo qual teve que passar, com muito sofrimento, e queremos que possa tocar nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser. E assim seja, para que nós sejamos salvos também, através dessa mensagem apresentada hoje, em doce nome de Jesus. Amém. E agora eu vou buscar um PowerPoint, para que você possa acompanhar os textos claros sobre esse últimas cenas de sua vida. Agora vou buscar. Aqui está a tela, vou aumentar. Então, vamos analisar o sofrimento de Cristo na perspectiva médica. Se nós entendemos detalhes desse tipo, a nossa vida não fica mais a mesma. E então, eu convido a poder assistir até o fim, para que você veja o quanto valor você tem aos olhos de Deus. E aí você vai realmente ser tocado pelo amor dele em entregar o seu filho para nos salvar. Vamos lá? Está pronto? Então, vamos lá. Aqui é um texto que gostei como introdução, para que nós possamos fazer aquilo que esse texto recomenda. Bom seria passar cada dia 1 hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, que nós vamos fazer isso, deixando que a imaginação se apodere vividamente a cada cena, em particular nas cenas finais de sua vida terrestre, da vida terrestre de Cristo. Contemplando assim seus ensinos e sofrimentos, e os infinitos sacrifícios por ele feitos para a redenção da raça humana, podemos revigorar a nossa fé dessa maneira. Verificar nosso amor também, imbuir-nos mais profundamente do Espírito que sustinha o nosso Salvador. Então, o mesmo Espírito que susteve o nosso Salvador até o fim, pode também ser imbuído a nós mesmos. Então, aqui mostra, assim, o que passou com Cristo nas últimas horas de sua vida. Aí você vai ver com mais calma, né? Você pode voltar para analisar essa imagem. A tempestade vem. A tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie ele é. Foi nas 11. Ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Tá? Isso é importante. E ainda deveremos tomar ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais.
aqui é um outro livro que enfatiza a mesma coisa que a primeira citação que eu usei no início. Então, eu acho muito interessante dois livros enfatizando a mesma coisa. Agora, num outro livro, que eu altamente recomendo você ler, Desejar a Todas as Nações, na página 660, esse livro ele já foi premiado muitos anos consecutivos, sendo o melhor livro de todos os livros sobre cristologia que foi escrito em toda a humanidade. Então, por isso, eu peguei dali textos que vai ajudar a elucidar muita coisa o que passou com o nosso Salvador. Agora, todo o céu, bem como os não caídos mundos, foram testemunhas do conflito. Com que profundo interesse seguir nas cenas finais da luta? Viram o Salvador penetrar no horto de Getsemane, a alma vergando sob o horror de uma grande treva. Ouviram o doloroso grito: meu Pai, que se é possível, passe de mim esse cálice. Ele repetiu 3 vezes essa oração. À medida que dele era retirada a presença do Pai, viram-no aflito por uma dor mais atroz que a da grande derradeira luta com a morte. Porque Deus foi retirando dele. Primeira vez, ele não sentia mais a presença do Pai em toda a sua eternidade. Por causa o pecado estava colocado sobre ele. E o pecado separa o homem de Deus. E ele sentia isso, essa separação. Porque Cristo estava pronto para assumir nosso pecado. E aí, o suor de sangue irrompeu os poros, cotejando no chão. Por 3 vezes foi arrancado dos lábios a súplica de livramento. Não mais pôde o céu suportar a cena, e um mensageiro de conforto foi enviado ao Filho de Deus, que estava prostrado no chão, tremendo, em angústia e de muito sofrimento da separação, primeira separação de seu pai. E o mensageiro foi lá não para tirar ele da missão, e sim confortá-lo para ir à frente, cumprir a missão. Porque ele estava mostrando para ele, se ele fosse fiel ao plano original dado para nos salvar, muita gente será salvo. Um monte de gente. Espero você também, que você está ouvindo essa mensagem, possa ser salvo através dessa apresentação. Estando em agonia, disse o Lucas, que é um dos discípulos de Jesus, ele escreve que, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, aí no jardim de Getsemane, Jesus estava lá, medo, apavorado, em agonia, o que vai enfrentar. E aí nós vamos ver o que estava lhe causando tanta agonia. Veja só. Jesus sentiu o peso da culpa dos nossos pecados do mundo inteiro, inclusive a tua culpa também. E em minha também, tá? Mas eu aceitei que ele assumisse todo o meu culpa, pois eu estou sentindo livre e em paz agora. Por essa razão, achava-se totalmente separado de Deus pela primeira vez. Com isso, via a condenação da morte eterna, sem saída. Ele estava para morrer com a morte eterna e nunca mais ressuscitar. É isso que o pecado exigia. O salário do pecado, é a morte eterna. E isso que ele via. Ele não via luz no final do túnel dele. Então, ele estava, por isso, apavorado de morrer e nunca mais viver. Já antevia as injustiças, as torturas que ia sofrer nas últimas horas de sua vida.
Ele se angustia porque, para muitos, o sacrifício será tudo em vão. Espero que o sacrifício que ele fez 2000 anos atrás não seja em vão em teu favor e nem a mim. O inimigo cochichando a ele que ninguém vai valorizar a entrega dele. Então, ele está em conflito terrível naquele momento. Ele leva o teu compromisso com seu pai, mas tem pavor de executá-lo. Ele era humano, ele assumiu nossa humanidade, ele tinha medo também de todo o sofrimento que vai. E também medo de falhar, de cumprir o plano de redenção. Então, o ponto de partida é o Jardim das Oliveiras, quando Jesus se dá conta do sofrimento que se avizinha, condenação, açoitamento e crucificação. Relatos bíblicos revelam que, nesse momento, o seu suor se transforma em gotas de sangue que caem ao chão, que já temos lido, né? Em Lucas 2, 22, 44. A descrição feita pelo apóstolo Lucas, que era um médico. É o único que ele menciona sobre gotas de sangue. Os outros três evangelistas, como Mateus, João e Marcos, não descreve esse fenômeno de hematidrose, como diz ali, né? Raro na literatura médica, aparece apenas 18 vezes, mas ocorre em indivíduos em que estão sob forte estresse mental, medo e sensação de pânico. As veias das glândulas sudoríparas se comprimem e depois se rompem, e o sangue mistura-se então ao suor que é expelido pelo corpo. Então, você imagina o que deve ter acontecido com eles. Você está vendo como está na testa, rompendo gotas de sangue misturado com suor? Isso não só na testa, todo o corpo estava rompendo dessa forma. Ele estava encharcado de suor e sangue. Jesus entrou em agonia no Getsemane, escreve o evangelista Lucas. Orava mais intensamente. Se suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Esse é um outro médico mencionando, tá? Médico atual. O único evangelista que menciona esse detalhe é um médico, Lucas, e o que faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. Se produz em condições excepcionais. A provocá-la é por um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terríveis de sentir sobrecarregando todos os pecados dos homens, deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Imagina pela angústia que ele estava passando. Fala-se sempre nas dores físicas de Jesus, mas seu tormento e sofrimento mental não costumam ser lembrados e reconhecidos pelos cristãos. Ele foi vítima de extrema angústia mental e isso treinou e debilitou a sua força física até exaustão total. Aqui uma outra citação do mesmo livro, que eu já mencionei, Desejar de Todas as Nações, diz o seguinte: a agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram, depois que recebeu o ânimo do mensageiro enviado por Deus, né? A tempestade não amainou de maneira alguma, mas aquele que dela era objeto estava fortalecido para enfrentar a fúria. Saiu calmo e sereno, uma paz celestial parava-lhe no rosto, manchado de sangue, suportar aquele que criatura alguma humana jamais podia sofrer, pois provaram os sofrimentos da morte por todos os homens. Então, ele passou por um sofrimento que ninguém tem passado em toda a humanidade.
outro livro que também recomendo, ele também menciona sobre essa história, o grande conflito, ou também chamado como grande controvérsia. Então, menciona o seguinte: mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, podia ter sido recusado ao sacrifício cabal, não podia? No Getsemane, a taça de amarguras tremia na mão. Ele poderia, naquele momento, ter enxugado o suor e sangue da fronte e abandonado a raça criminosa para que perecesse na sua iniquidade. Então, nós merecemos ser abandonados. Nós não merecemos o que estava a ponto de querer fazer em nosso favor. Houvesse ele feito isso, né, abandonado a graça, ele não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida, em seu último alento clamou, está consumado, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano de redenção, que ratificou-se a promessa de libertamento feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Esse plano de redenção, sabe quando foi elaborado? Isso eu vou explicar mais detalhes um pouquinho mais para frente, tá? Então, fica aí atento. O Salvador foi tratado, então, como um criminoso condenado, entregue para ser maltratado pelos mais baixos e vis da espécie humana. Enquanto se achava na sala da guarda, esperando seu julgamento legal, não foi protegido. A plebe ignorante, vira a crueldade com que ele foi tratado pelo concílio, aproveitando-se assim para manifestar todos os satânicos elementos de sua natureza. O inimigo se aproveitou, porque Jesus era o pé de sapato de Satanás. Porque o inimigo quer nos destruir, e Jesus veio para salvar. Então, o caráter dele é o oposto de Cristo. Então, são totalmente antagônicos o espírito de cada um. E daí ele queria se aproveitar para que Jesus desista desse plano de redenção. Eu já vou explicar qual seria o plano de redenção, certo? Vamos até o final da apresentação. Os anjos, ao deixar no céu, depuseram como tristeza suas brilhantes coroas. Não podiam usá-las enquanto seu comandante estivesse sofrendo e tivesse que usar uma coroa de espinhos. Satanás e seus anjos estavam na sala do julgamento, empenhados na obra de destruir os sentimentos de simpatia humanos dele. A própria atmosfera estava carregada e poluída por sua influência. Eles inspiraram os principais sacerdotes e anciãos a insultar e maltratar a Jesus de tal maneira que seria dificílimo a natureza humana resistir. Satanás esperava que tal zombaria e violência provocasse no Filho de Deus alguma murmuração, ou que ele manifestasse seu poder divino, libertando-se do poder da multidão, vindo desse modo a fracassar o plano da salvação, o plano da redenção. Então, Jesus estava determinado a cumprir o plano da redenção estabelecido com seu Pai, com seu Espírito Santo, antes que o ser humano pecasse, estava pronto já esse plano de redenção, caso o ser humano pecar. Se não pecar, nunca vai precisar usar esse plano de redenção. Muito bem. Está vendo como o inimigo estava fazendo de tudo para fracassar o plano da redenção? Ele sabia alguma coisa e o que tem a ver com esse plano de redenção. Certo? Então, foi um suplício para Jesus a resistir a tudo isso com calma, e não deixar se levar pelo ódio, não deixar levar pela influência que recebeu, pela atmosfera ruim. Ele manteve sua compostura. Bom,
Aí tem uma citação que eu encontrei também, em inglês, que estava no livro chamado Jesus, Human and Divine, na página 56. Quer dizer, Jesus humano e divino. E ele escreve o que teve, pelo tanto que ele teve que passar. Ao longo de 7 julgamentos, Jesus suportou insultos e abusos por nós. Por causa do amor pela humanidade perdida, Jesus suportou o abuso de 2 açoites e 7 julgamentos simulados, bem como crueldade, insultos e violência da multidão. Também ele foi abandonado, traído por seus próprios discípulos. Então, imagina você está no lugar dele. O céu viu a vítima traída nas mãos da multidão assassina, e com zombaria e violência correu de um tribunal para outro. Oh, cena terrível! O Salvador preso à meia-noite do Getsemane, arrastado de um lado para outro do palácio para a sala do julgamento, acusado 2 vezes diante dos sacerdotes, 2 vezes diante do Sinédrio, e 2 vezes diante de Pilatos, e 1 vez diante de Herodes. Então, 7 vezes ele foi julgado falsamente. E ainda escarnecido, açoitado 2 vezes, condenado e levado para ser crucificado. É uma descrição clara pelo que ele passou. A própria nobreza e divindade de Cristo os provocara a fúria. Sua mansidão, inocência, paciência majestosa enchiam neles um ódio satânica origem. A misericórdia e a justiça foram calcados a pés. Nunca foi um criminoso tratado tão desumanamente como o foi o Filho de Deus. Imagina, então, algum criminoso nesse mundo nunca foi tratado tão desumano como Jesus foi. E ele, inocente, manso, amoroso, sempre prestes a curar as pessoas, dando palavras de encorajamento, de ânimo. Nunca ele tem feito algo de mal, nunca pecou. Ele sempre foi ponderado, inteligente, equilibrado. Ele foi tratado tão desumano como ele foi. E aí você pode ver que ele estava sendo açoitado por carrascos de 2 lados, né? E pode ver que de um lado batia e outro lado tinha outro o romano, outro soldado bater. Ele era um era alto e o outro era baixinho para poder bater de cima a baixo e ainda com aquele chicote com peças peças pequenas de osso e metais bala de metais e assim foi o chicote montado dessa forma. E não só uma tira só, são várias tiras. E aí ele teve que passar. Quem já assistiu o Paixão de Cristo, daí você pode ver essas cenas ocorrendo. É muito chocante. Então, conhecemos a face do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre o procurador romano e Herodes. O Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiros de cor múltiplas, sobre as quais são fixados baninos de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascas devem ter sido 2, um de em cada lado, de diferente estatura. Golpeiam como chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dilacera e se rompe, o sangue espirra,
A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças esvaem. Suor frio se impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. É assim que ele teve que passar. Inocente. Pode ver como deve ter sido assim, todo dilacerado. E olha a parte das costas, como deve ter ficado. Deve ter exposto as costelas. E assim deve ter afetado os pulmões. Desfalecido e coberto de ferimentos, Jesus foi levado, sendo açoitado à vista da multidão. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a de audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram de púrpura, e tomando uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo, salve o rei dos judeus, e ainda cuspiram nele, e postos de joelhos se adoraram. Que maltrato que eles deram a um verdadeiro rei do universo, né? Eles nem sabiam que é o rei do universo que estão maltratando. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, tomando o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestindo com as suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado. Muito descritivo o discípulo Mateus escreveu, né? Ele deve ter observado tudo isso. Outro livro que fala sobre a história da redenção descreve da seguinte forma: a multidão clamava pelo sangue de Jesus. Realmente o açoitaram e puseram sobre ele uma velha veste real de púrpura, cingindo-lhe a sagrada cabeça com uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na mão uma cana, prostravam-se diante dele e escarnecedoramente o saudavam. Salve o rei dos judeus. E tiraram-lhe então da mão a cana, e com ela o feriram na cabeça, fazendo com que os espinhos penetrassem em sua fronte. E o sangue lhe escorresse pelo rosto e barba dele. E veja como eles fizeram isso. Eles empurraram o espinho para dentro da fronte. Quanta dor! E você vai ver quanto que dor que causou nele. Com longos espinhos, mais duros que aqueles da acácia, os algozes entrelaçaram uma espécie de capacete e o aplicaram sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo, e muito. Eu já tinha recebido um golpe na cabeça, como sangrou. Tá? E, então, qual é a dor mais forte que existe no mundo? Ao final do açoite, disse um médico aqui, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus, causando um sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. Também, nesse ponto do Calvário, no entanto, interessa a explicação pela necropsia, o que essa coroa provocou no organismo de Cristo. Os espinhos atingiram os ramos de nervos que provocam dores lancinantes quando são irritados. A medicina explica. É o caso do nervo trigêmeo, na parte frontal do crânio e do grande ramo occipital, na parte de trás. As dores do trigêmeo são descritas como a mais difícil de suportar. E há casos nos quais nem a morfina consegue amenizá-las. Tem gente que sofre
doce trigêmeo, terrivelmente, e não, é um suplício, é um sofrimento. A pessoa acaba tendo tanta dor, se suicidar por isso, porque é insuportável. Então, a neuralgia de trigêmeo é a dor mais forte que o ser humano pode sentir. Isso daí, o médico lá do Hospital Santa Casa de Maceió chegou a afirmar. Então, o nervo trigêmeo é isso aí. Onde está... E aí, os espinhos devem ter afetado esse nervo aqui, e também deve ter atingido aqui, onde é o nódulo, onde ramifica todos os nervos, e aqui também, ó. Tudo isso foi afetado com espinho. E aí, isso reflete para esse nódulo que entra para o cérebro, e isso vai refletir para dentro do cérebro. Imagina quanta dor que Jesus teve que passar por isso. O neurocirurgião Dr. Aldo Calassi disse: o nervo trigêmeo é responsável pelo controle dos músculos da mastigação e pelo transporte de informações sensitivas do rosto até o cérebro. Então, esse nervo trigêmeo transporta essas informações sensitivas do rosto para o cérebro. Imagina se recebesse espinho bem no cima do nervo trigêmeo. Isso vai ser um dor lancinante até dentro do cérebro. Ele deve ter ficado louco. Mas mesmo assim, a primeira profecia que foi dada por Deus foi em Gênesis capítulo 3, verso 15, o quanto que o inimigo queria ferir a cabeça de Jesus. Mas aconteceu ao contrário, porque ele não conseguiu. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, que é Jesus, esse Jesus te ferirá a cabeça e tu, Satanás, lhe ferirás apenas o calcanhar de Jesus. Então, Jesus não desistiu da determinação, por mais que foi provocado com coroa de espinhos para desistir desse sacrifício que iria empreender para nos salvar. Hoje em dia, com o apoio de conhecimentos da fisiopatologia dos pacientes traumatizados, pode-se chegar a inferir as mudanças fisiológicas padecidas por Cristo Jesus durante a sua paixão e morte. Os relatos bíblicos da crucifixão, descritos através dos evangelhos, e a documentação científica a respeito, descrevem que Cristo padeceu e sofreu o mais cruel dos castigos, o mais desumano e inclemente dos tratamentos que pode receber um ser humano. Ninguém passou por todas essas etapas que ele passou. E ainda de maneira com tanta ênfase que foi feito contra ele. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus a cruz, pesa uns 50 quilos. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregulares, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O pescoço é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a cruz lhe escapa, escorrega e esfola o dorso ainda por cima. Jesus mal tem passado o portão da casa de Pilatos quando a cruz, preparada para Barrabás, foi deposta sobre seus feridos e ensanguentados ombros. Isso aqui é uma citação do livro A História da Redenção. O Salvador havia conduzido seu fardo apenas uns poucos passos quando, devido à perda de sangue e excessiva fraqueza e dor, caiu desmaiado ao solo. Quando Jesus reanimou,
a cruz foi novamente colocada sobre seus ombros, e ele foi forçado a avançar. Vacilou mais uns poucos passos, sentindo sua pesada carga, caiu ao solo em exame. E Denis fora, considerado morto, porém, finalmente reviveu. E daí veio, então, um auxílio de um camponês para poder carregar sua cruz, né? Sobre o Calvário tem início a crucifixão. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas e tirá-la é atroz. Bom, alguma vez vocês tiraram uma atadura de gás de uma grande chaga? Não sofrendo vocês mesmos essa experiência, que muitas vezes precisa de anestesia? Podem agora vos dar conta do que se trata. Cada fio de tecido adera carne viva. Ao levar a túnica, se lacera nas terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Como a queda do atroz não provoca mais síncope, o sangue começa a escorrer. E assim vai. E como não bastasse, ele foi crucificado também. Com um prego. Esse aqui é a moda antiga de cravar o preso na cruz. Isso foi no início, sabe? O Império Romano já está há centenas de anos dominando o mundo. É como, tipo, assim, situações está dominando no mundo também, né? E a Rússia do outro mundo. Enfim, então o Império Romano estava dominando na época deles, o seu império. Inicialmente foi cravado no meio da mão, mas eles viram que isso não sustenta o crucificado na cruz, porque pode rasgar e escapar por meio dos dedos. E daí aprimoraram mais dessa forma. Eles pregaram no punho e não dentro da palma da mão, como muita gente tem a ideia. Esse tem seu princípio, isso mantém crucificado, virias dessa forma. Se for no meio da mão, não vai ficar crucificado por dias, não. O preso pode escapar dessa forma. E aí no punho, o crucificado nunca escapa da cruz. Porque isso vai causar uma dor terrível. Ele vai lesionar um pouco o nervo mediano, não rompendo, porque isso aprimoraram muito a técnica de crucifixão, certo? Então, por isso, eles aperfeiçoaram muito nesse sentido. E assim, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedregulhos, depositando-no sobre o braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas, com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontiagudo, pontudo e quadrado, e apoiam sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, o seu pólice, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquele que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se infundiu pelos dedos, espalhou-se como uma língua de fogo pelos nervos até pelos ombros, atingindo o cérebro. Uma dor mais insuportável que um homem possa provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes
troncos nervosos. E sólido provoca uma síncope, e, quer dizer, desmaio, né? E faz perder a consciência. Em Jesus, não. Por alguma razão, ele não causou isso nele. Jesus era forte, porque ele cuidava muito bem da sua saúde em toda a sua vida. Ele nunca ficou doente. É um exemplo para que nós possamos seguir os princípios de saúde, né? Pelo menos se o nervo tivesse sido cortado. Ao contrário, consta-se, eventualmente com frequência, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a gravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes, um suplício que durará por 3 horas. Então, cada movimento que ele teve que fazer na cruz para poder respirar melhor, eu vou explicar daqui a pouco também, como isso foi dolorido para ele. E aí, como isso não bastasse, também foi pregado com os 2 pés sobrepostos, também um prego só. Também tinha lá um nervo que deve ter machucado e qualquer movimento ia doer toda a perna. Depois de Jesus pregar a cruz, ela foi erguida por alguns vigorosos homens e lançada com grande violência no lugar preparado para ela, causando por certa agonia ao Filho de Deus. Então, ele está pendurado ali, dessa forma, na cruz. E imagine quanta dor que estava sofrendo. Na cabeça, com a coroa de espinho, que não foi tirado. Ele foi pregado nas mãos, aliás, nos punhos, com o nervo do braço até o ombro, até a cabeça, tendendo que nem um corda de violino. Peça igual. Agora, nessa posição na cruz, ele estava em possibilidade de respirar normal. Quando estava numa posição passiva sobre a cruz, então a respiração é muito curta. E para ele poder respirar, ele teve que puxar com os braços para cima e com os pés também tem que empurrar para cima para poder ter o caixa torácico mais livre para respirar. Mas isso causava muita dor. Por isso, ele teve que fazer isso algumas vezes para poder respirar melhor. Então, ele falou 7 frases na cruz. Para isso, ele teve que fazer esse movimento para poder falar. Então, na primeira frase, ele diz que ainda estava capaz de falar isso, uma frase mais longa, né? E que está escrito lá em Lucas 23, 34, né? E, contudo, Jesus dizia essa frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é uma frase longa. Ele estava ainda deitado, sendo pregado na cruz. E daí depois ele foi erguido. Daí ele falou a segunda frase: Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele falou para um ladrão, um dos ladrões da cruz, que foi crucificado junto com ele. Porque ainda estava no começo, ainda tinha capacidade de falar uma frase comprida ainda. Já agora, na terceira frase, era mais curta. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse o seguinte: Mulher, eis aí o teu filho. Então, toda vez quando ele teve que falar uma frase, ele tem que se levantar, puxando com o seu braço para cima e empurrando com os pés pregados, para poder falar uma outra frase. Isso com muito sofrimento, com muita dor. Mas como ele amava tanto a sua mãe, ele se preocupava em falar isso, essa frase: Mulher, esse é teu filho, apontando, dizendo que o discípulo João,
o discípulo amado dele. E depois, ele falou ao seu discípulo, que é o João, eis a tua mãe. Então, ele falou outra frase curtinha, né? Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E aí, na quinta frase, daí ele falou uma outra frase bem curta de novo, curtinha. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, conforme o plano da redenção, disse, tenho sede. E a hora nona, clamou Jesus em alta voz, que era 3 horas da tarde, no cômputo hebraico, a nona hora é 3 horas, né? Clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, sabachthani. Então, é uma frase mais longa de novo, porque era o desespero que ele precisava falar. Ele tomou uma levantada de novo para encher o seu pulmão para falar uma frase dessa, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou essa frase? Foi justamente quando todos os nossos pecados caíram sobre ele. Aí, primeira vez, definitivamente, ele sentiu-se separado do seu pai. E aí, a última frase que ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. E daí ele morreu. Ele não desistiu do seu pai. Nunca deixou de amar o pai. Mesmo o pai teve que abandonar ele, obrigatoriamente tem que abandonar ele por causa do pecado. Ele odeia o pecado e teve que se separar do filho, porque ele assumiu toda a nossa culpa. Então, isso aí é um sofrimento a cada vez quando ele falava uma frase. Ao meio-dia, Jesus tem sede, não bebeu dessa tarde anterior. As feições são impressas, o vulto, uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta, o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja bebida com bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Uma outra citação do maravilhoso livro. Aqui, eu estou citando o final do livro, que fala sobre a vida final de Jesus, tá? Então, tem muitos outros capítulos anteriores que falavam desse nascimento de Jesus, e a sua meninice, juventude, adolescente, a parte adulta e a parte do ministério dele, tudo bem detalhado, muito lindo para conhecer esse livro. Bom, daí, agora, a citação final do livro, que fala sobre o sofrimento de Cristo. Em outra profecia, declarou o Salvador: afrontas-me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Essa aqui é uma citação de Salmos, no 69, você pode ler no verso 20 e 21. Tudo está escrito em amarelo, é esse verso. Aos que padeciam morte de cruz, era permitido ministrar uma porção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas, havendo provado, a recusou. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus. Essa era a sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Então, Satanás tentou de todos os meios para fracassar o plano da redenção de Jesus, certo? Querendo obscurecer a mente dele. E Jesus, não, eu vou ter mente clara até o fim. E nós podemos ter uma grande lição com isso, né? Muita gente entra nas drogas realmente para obscurecer a mente, no álcool,
no cigarro, tudo para obscurecer a mente. E que pena que estão se entregando sob essa influência. E Jesus foi fiel a ter mente limpa e clara até o final. E agora, o Senhor da vida e da glória estava morrendo, como resgate pela raça. Foi o senso do pecado, trazendo a ira do Pai sobre si como substituto dos homens, que fez tão amargo o cálice que bebeu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Como substituto empenhou do homem, a iniquidade dos homens foi posta sobre Cristo. Foi contado como transgressor, a fim de redimi-los da maldição da lei, porque a lei estava condenando os pecadores. Né? Os 10 mandamentos estão condenando. Se você mentiu, você é condenado. Se você roubou, está condenado. Você adorou a imagem, você é condenado por Deus, porque só pode ser adorado exclusivamente o nosso Criador, nosso Deus. E assim por diante, né? E a culpa de cada descendente de Adão em todos os séculos pesava-lhe sobre o coração. E a ira de Deus e a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade encheram de consternação a alma de seu filho. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Toda a dor suportada pelo Filho de Deus sobre a cruz, as gotas de sangue corriam de sua fronte, de suas mãos e pés, as convulsões de agonia que sacudiam seu corpo, e a indescritível angústia que enchia sua alma quando o Pai o cortou dele a face, falam ao homem, dizendo: foi por amor de ti que o Filho de Deus consentiu elevar sobre esses odiosos crimes. E por ti ele rompeu o domínio da morte e abriu as portas, os portões do paraíso e da vida imortal. Ofereceu-se a si mesmo sobre a cruz como único, último sacrifício pelo homem. Ele, o portador de pecados, suportou uma punição judicial pela iniquidade e tornou-se ele mesmo o pecado pelo homem. Que coisa, que coisa. Ainda bem que Jesus fez isso por mim e por ti, com muito amor que ele fez. Satanás, com suas cruéis tentações, torturava o coração de Jesus. O pecado tão odioso à sua vista foi amontoado sobre ele até que sucumbiu sob o seu peso. E mais uma outra tentativa de Satanás é jogar todo o pecado sobre ele, para que ele desistisse de fazer o sacrifício pelos nossos pecados. Então, não admira que sua humanidade tinha vacilado nessa hora tremenda. Com espanto, os anjos presenciaram a desesperada agonia do Filho de Deus, tão maior do que a dor física que esta mal era sentida por ele. Os anjos do céu cobriram o rosto do terrível espetáculo. Então, a dor da agonia era muito maior do que a dor física que ele passou. Por quê? Porque muita gente, talvez você, não vai querer aceitar esse sacrifício e vai se perder. Ele estava tão agoniado por isso também. Então, agora, no ponto de vista humano, segundo o médico legista americano, Dr. Frederick Tsujibi, que é um patologista-chefe do Instituto Legal de Nova York durante 45 anos. Então, ele chegou a essa causa mortes. Então, resultando por causa da nossa desobediência. Jesus morreu de parada respiratória, decorrente de hemorragia e perda de fluidos corpóreos, que se chama choque hipovolêmico. Então, teve uma queda brusca de quantidade de sangue no corpo. Isso combinado com o choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele infligidos, como açoitamento e crucifixão. Causa mortes do ponto de vista humano ainda. Primariamente pelos nossos pecados.
Podemos apostar no choque hipovolêmico causado pelos traumas e pelas hemorragias. Isso somando-se às lancinantes dores provenientes dos nervos medianos implantares. O trauma na caixa torácica, hemorragias pulmonares decorrentes de açoitamentos intensos, as dores a neofragia de trigêmeo, devido à coroa de espinhos, e depois, se já morto, teve a perda de mais sangue, quando um dos soldados lhe arremessou uma lança no peito, perfurando o ato direito do coração. Então, Jesus sofrendo em agonia. Então, os judeus, alguma citação bíblica, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, na sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados, os dois ladrões. Chegando-se, porém, a Jesus, como visto que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, ou plasma. E aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Tudo está escrito em Salmos. Então, realmente, cumpriu-se as profecias sobre Jesus, em detalhes, como será a morte de Cristo. E aí, Jesus recebeu uma lança para certificar se estava morto mesmo, e daí o soldado furou o coração e que estava jorrando água e sangue da ferida. Aí você pode ver que o soldado estava sendo molhado por aquele jorro de sangue e de água. Bom, isso acontece, a separação do plasma do sangue, quando tem um estresse oxidativo tremendo. Né? Quando o soldado feriu o lado de Jesus, estando ele suspenso na cruz, brotaram duas diferentes correntes, sendo uma de sangue e outra de água. O sangue devia lavar os pecados dos que crescem no seu nome, e a água para representar aquela água viva obtida de Jesus, que dá vida ao crente. Então, tudo tem seu simbolismo na morte de Cristo. Isso foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, ele nunca pecou, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte, porque não somos justos. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? E aí, você olhando para cima, para o crucificado, você vai sentir o seguinte texto. Caso queiramos, afinal, ser salvos, cumpre-nos aprender todos, ao pé da cruz, a lição da penitência e de fé. Cristo sofreu humilhação, a fim de salvar-nos da vergonha eterna. Consentiu em receber escárnios e zombarias de maus tratos, para que nos pudesse proteger. Foi nossa transgressão que lhe adensou em torno da divina alma o véu da escuridão. E arrancou-lhe um prado como de pessoa ferida e abandonada por Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Por causa dos nossos pecados, fez oferta pelo pecado, a fim de que, por meio dele, podemos ser justificados perante Deus.
Tudo quanto é nobre e generoso no homem despertará em correspondência à contemplação do Cristo crucificado. Que isso possa realmente tocar nossa mente, nosso coração, pelo que, ao contemplar o Cristo crucificado. É tudo por ti e por mim que foi feito. Esse é um assassinato com nosso apoio a Satanás contra ele. Isso ainda depois de 18 horas de torturas intensas por nossos pecados infligidos contra o nosso Salvador. Então, você é culpado, eu também fui culpado desses assassinatos. Sabendo ou não, nós somos culpados. E ainda temos colaborado com o nosso inimigo, que nós não façamos mais isso. Foi com muito sacrifício que ele teve que passar por tudo isso para te resgatar. Não foi? Foi de maneira intensa que teve que passar. Depois de tudo isso que ele viu com o seu filho, qual tipo de tolerância Deus teria agora em relação ao pecado? Que tipo de tolerância que Deus teria com o teu pecado? Que você ainda comete. Qual a tolerância que Deus tem? 0. Depois dessa, não tem tolerância nenhuma. Nem o próprio Deus Pai e nem o Deus Filho, que teve que passar por tudo isso. Ele não tem tolerância a nenhum pecado que você vai cometer ou tem cometido. Então, será que ele tem passado por tudo isso, por todo esse sofrimento em vão por você? Então, fica o convite que você confessar os teus pecados. É agora o momento de você se arrepender dos pecados. Veja o exemplo dos apóstolos. Eles não mediram esforços depois dessa experiência que viram com Cristo. Eles também não mediram esforço de pregar a mesma verdade que também causou a perseguição na vida deles, e não mesmo assim sendo perseguidos, continuaram pregando a palavra. E mesmo na face da morte, eles não desistiram da sua fé. E muitos, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outro foi por flechadas, outro por cerrado ao meio, por causa da mensagem do evangelho que Cristo morreu no nosso lugar para que nossa culpa possa ser tirada. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Isso Deus espera de você e de mim. Aquele que podia haver condenado seus inimigos à morte, sofreu-lhes a crueldade. O amor para com o Pai, seu compromisso, assumir desde a fundação do mundo, tomar sobre si o pecado, levaram-no a suportar sem um queixume o rude tratamento daqueles que vieram salvar. Era parte de sua missão de sofrer. Em sua humanidade, todos os motejos e abusos que sobre ele fossem acumulados. A única esperança do homem residia nessa submissão de Cristo a tudo quando pudesse sofrer das mãos e do coração humano. Essa é a nossa esperança, que esse sacrifício possa dar certo. Em silêncio, o povo aguardava o fim da terrível cena. Outra vez o sol brilhara, mas a cruz continuava circundada de trevas. De repente, ergue-se sobre a cruz a sombra, desculpa, e em tons claros, como de trombeta, que pareciam ressoar por toda a criação, para Dom Jesus, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma vez a luz envolveu a cruz, e a face do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol. Pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. No momento em que Cristo morreu, havia sacerdotes ministrando no templo diante do véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Subitamente, ele sentia na terra tremer sob seus pés.
e o véu do templo, uma forte e rica tapeçaria, renovada anualmente, foi rasgado em dois, de cima a baixo, não de baixo para cima, pela mesma mão lívida que escreveu as palavras de condenação nas paredes do palácio de Belshazzar. Jesus não entregou a sua vida até que tivesse cumprido a obra que vieram fazer. E exclamou em seu derradeiro alento: está consumado. Então, ele conseguiu consumir o plano de redenção. Os anjos se alegraram quando essas palavras foram proferidas, pois o grande plano da redenção estava sendo triunfalmente escutado. Houve alegria no céu de que os filhos de Adão pudessem agora, mediante uma vida de obediência, ser elevados finalmente à presença de Deus. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Parecia que a morte de Cristo foi um fracasso, né? Não, pelo contrário, foi uma vitória, porque o inimigo não conseguiu derrotar Jesus em momento algum em toda sua vida de 33 anos e meio. Ele foi fracassado. Graças a Deus que Jesus conseguiu, no poder de Deus, ser vitorioso. Qual o compromisso ele assumiu antes da fundação do mundo? Agora vamos ver qual foi o plano da redenção. A divindade moveu-se de compaixão pela raça humana. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecer o plano da redenção. A fim de levar a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado, em caso o ser humano pecasse. Que linha pode medir a profundidade desse amor? A Deus tornaria impossível ao homem dizer de que ele podia ter feito mais. É uma citação que encontrei no Conselho sobre Saúde, na parte 222. Incrível esse texto, não é? Agora, vamos ver a causa mortes no ponto de vista de Cristo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebido do meu Pai. Então, ele entregou sua vida espontaneamente para que ele, então, poder você ter a vida eterna. E ele assumiu a morte eterna que eu e você merece sobre si, e você pode ter a vida eterna que ele merece. Ele te deu de presente. Aceita essa troca que ele está fazendo. Ao contemplarmos Cristo traspassado por nossos pecados, veremos que não podemos violar mais a lei de Deus e permanecer em seu favor. Sentiremos que, como pecadores, devemos nos apegar aos méritos de Cristo e parar de pecar. Porque Jesus já sofreu demais já. E ele diz, por favor, não peques mais. Eu tenho sofrido demais na cruz por causa disso. Pare de pecar. Ele implora isso. E ainda oferece ajuda. Eu te ajudo a parar de pecar. Eu consigo que você não peque mais. Confie em mim. Depende da minha graça. Minha graça tem poder para não pecar mais. Então, aceita essa oferta que ele está dando para não pecar mais. Jesus saiu vitorioso. Vamos ver quais os méritos de Cristo que ele merece. Todos os méritos ao Cristo. Jesus saiu vitorioso sem pecar alguma vez em toda a sua vida, concretizando com êxito o plano da redenção, elaborado antes da fundação do mundo. E ainda reivindicando com sucesso o caráter de Deus, Pai, e também tirou completamente o espaço do Satanás diante de todo o universo e frustrou totalmente as investidas do maligno. Então, Jesus merece
todos esses méritos, e esse mérito Jesus quer nos dar de presente. E você vai ter, então, os méritos de Cristo posta sobre a tua vida e você vai ser como ele. Agora eu quero fazer algumas considerações importantes contigo. A gente que não tem certeza da salvação, mas tendo agora esse conhecimento, pelo quanto Jesus tem sacrificado em conquistar tudo isso para nos resgatar, resta ainda hoje alguma dúvida? Tem pessoas que acham impossível de se livrar definitivamente da escravidão do pecado, dos vícios e dos temperamentos. Mas, felizmente, Jesus já conquistou a tua liberdade completa na cruz. Em comparação com o sofrimento de Cristo, como está o teu sofrimento? Nem se compara, né, querido, querida? E você, esse sofrimento que você está passando, é uma uma coisa mínima, que nem se compara ao que Jesus passou por ti. Então, ele morreu pelos quais pecados? Aí você pode ver, no Êxodo capítulo 20, quais são os pecados pelos quais que ele morreu. E com isso, ele confirma a validade dos 10 mandamentos. Ele morreu por causa de você ter outros deuses além dele. Que você adorou a imagens e ídolos, isso é pecado. Por causa disso, ele morreu também. Ele, você está tomando seu nome em vão. Oh, meu Deus, oh, Jesus, meu Pai, né? E outros nomes que se usa sem pensar que está falando. Isso é tomar seu nome em vão. E também o pecado de não santificar o sábado, ele morreu. É por causa que ele morreu também. Ele confirma com a morte a validade do quarto mandamento, que é santificar o sábado. Ele também morreu porque você tem desonrado os seus pais, que você tem matado alguém com palavras ofensivas, também mata a pessoa, né? Não tirou a vida da pessoa, que teve que levar ela para o sepultura. Não, é uma coisa que se matou o ânimo dela. E que você adulterou sexualmente, ou adulterou textos, adulterou muitas outras coisas, que você roubou, furtou, que você mentiu, e que você cobiçou as coisas do outro, a mulher do outro, o homem do outro, por tudo eles morreu. Não comete mais esses atrocidades contra ele. Agora, ele já fez isso uma vez por todas. Não quer ele sentir mais isso. Porque o salário do pecado é a morte, que é ali com a qual ele morreu, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, porque ele conseguiu ressuscitar, aprovado por Deus. Agora, tem um teólogo que diz o seguinte: se a lei de Deus tivesse sido abolida na cruz, como muitos alegam, então a agonia e a morte do amado Filho de Deus teriam sido suportados apenas para dar a Satanás exatamente o que ele queria. Então, o príncipe do mal teria triunfado e suas acusações contra o governo divino seriam mantidas. O próprio fato de Cristo ter suportado o castigo pela desobediência humana é um poderoso argumento de que a lei é imutável. Que Deus é justo, misericordioso e abnegado, e que a justiça e a misericórdia infinita se unem na administração do seu governo. Amém? Então, a salvação custou um preço muito alto, mas ainda assim continua sendo oferecida de graça. Então, aproveita que está de graça. Isso foi conquistado com muito custo, com sangue, com sua vida. Eu gostaria ainda que você pudesse apreciar essa música que ilustra muito bem
o tema de hoje. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pau. O grito de Jesus superior, tamanha dor sentiu o Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos homens, sim, com tristeza Deus falou. Este é meu filho que torturais. Este é meu filho que eu sinto ver o sofrer. Eu poderia esse amor. Eu poderia me dar. Mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz de Cristo levantada, por ruas cheias de gente a gritar. Ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar. Não sabeis ele este meu filho que por homens te cantou. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregado, mesmo assim poderia libertar. Mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue. Por nossa transgressão. Não sabeis que este é meu filho amado. Precioso filho
Ele morreu a fim de que pudesse lavar nossos pecados, revestindo de sua justiça e habilitar-nos ao convite celestial, onde podemos habitar para sempre na luz. O que Cristo veio a esse mundo afinal? Ele enviou seu Filho a esse mundo a fim de pagar a penalidade do pecado e mostrar ao homem como viver uma vida sem pecado. O que você faria agora a respeito essa entrega total de Jesus feito em tua favor? O que você faria? Você vai ficar não fazer nada? Ou você vai se entregar de maneira recíproca o que Jesus fez em teu favor? Aceita essa entrega que ele fez por você. Então, queridos, essa apresentação que você deve saber é uma oportunidade que você pode ter agora em aceitar esse sacrifício. É uma dádiva, é um presente. Então, você já está salvo a partir do momento que você aceitar. Todos os teus pecados já foram assumidos. A dívida já está paga diante de Deus. E isso com muito sacrifício, como você viu. Que isso não te toca o teu coração, não sei o que pode acontecer com a tua vida. Por favor, aceita, não rejeita essa oferta que ele está oferecendo agora. Ele está olhando para você, ansioso se você vai aceitar. O que ele pede de você? Que você se arrependa dos seus pecados, porque você matou ele, e confessa tudo isso diante dele, pedindo perdão, porque tem causado tanto sofrimento. E daí ele vai te aceitar de braços abertos, ele vai te justificar, porque você aceitou que isso é verdade e você se torna justo. Você é totalmente justificado e todos os pecados que você tem cometido até o presente momento, você está totalmente perdoado. E daí ele vai te purificar o seu sangue e ainda por cima, depois de purificação, ele vai te revestir com a vestidura branca. E aí ele vai te apresentar você a Deus Pai, e ele vai te ver como se tivesse nunca pecado. E ele te aceita como seu filho resgatado. Não é maravilhoso esse pensamento? E agora Jesus vai te ajudar a manter essa vestimenta sempre branca, limpa, sem contaminar. Se caso você contaminar, se sujar, você pecou, volta a Jesus, usa o sangue de Cristo para alvejar a vestimenta que ele te deu de presente. É uma vestidura branca feita lá do céu, né? Por um ser humano tem feito isso. Então, fica essa oferta, aceita de coração esse sacrifício que ele tem feito. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje é o dia de salvação sua. E assim, vou fazer uma oração por você, para poder ratificar essa bênção que você recebeu hoje. Essa salvação que você acabou de aceitar. Querido amado Pai, nós queremos pedir pela tua misericórdia e sangue de Cristo que tu possas derramar sobre ele e purificar, que foi derramado na cruz, que pode ser válido para ele seja todo perdoado de toda injustiça, de todo mal, de todos os pecados que ele tem cometido. E de todas as maldades, ele liberte de todo o sentimento de culpa. E agora, Jesus reveste ele também com sua vestidura branca de justiça, que pode justificá-lo completamente e manter ele
santo aos olhos de Deus. Como ele é puro e perfeito, sem pecado algum, porque o Senhor tem perdoado. Obrigado, Senhor, por essa oferta que o Senhor está oferecendo. Em nome de Jesus, estamos pedindo amém. Então, você agora é uma nova criatura em Cristo, e permanece nele, e ser fiel a ele, e busca uma igreja que vai te ajudar a receber os estudos bíblicos, certo? Para que você possa aprofundar o seu relacionamento com Cristo, que você agora conquistou com ele. E é importante que você seja fortalecido na fé, fortalecido na comunhão com Jesus, na amizade com Jesus. Ele fez tudo isso por você. Então, ele espera isso, de braços abertos para que isso possa acontecer. Amém? Até a próxima vez.